Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor inunde o teu coração neste momento sagrado de encontro com Deus. Esta noite eu te convido para algo que pode transformar completamente a forma como tu entregas o teu dia nas mãos do Pai. Vamos mergulhar juntos na sabedoria profunda do Salmo 62, uma oração que revela onde a nossa alma verdadeiramente encontra descanso. Quantas vezes chegamos ao fim do dia com o coração inquieto, buscando paz em lugares que nunca poderão nos satisfazer? Quantas noites passamos tentando encontrar sossego em circunstâncias que mudam, em pessoas que falham, em soluções que decepcionam? O Salmo 62 nos ensina uma verdade libertadora. Somente em Deus a nossa alma encontra descanso verdadeiro. Não nas conquistas, não nos relacionamentos, não nas posses materiais, mas somente nele. Se hoje o teu coração está cansado de buscar paz, onde ela não existe, se a ansiedade ainda ocupa espaço na tua mente, quando deveria haver tranquilidade, então permanece comigo até o final desta oração. Escreve nos comentários: minha alma descansa em Deus, e fortalece a tua fé junto com esta família que busca o Senhor todas as noites. E se já sentes o toque suave do Espírito Santo enquanto leis estas palavras, inscreve-te no canal e caminha conosco diariamente, porque aqui sempre haverá uma palavra de vida, uma oração poderosa e um encontro genuíno com a presença de Deus esperando por ti. Prepara o teu coração, porque nesta noite o Senhor vai te ensinar o segredo do verdadeiro descanso espiritual, aquele que permanece mesmo quando as tempestades rugem ao redor. Vamos orar. Pai amado, nós vimos diante de Ti nesta noite, reconhecendo que somente em Ti as nossas almas encontram verdadeiro descanso. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que buscamos paz em lugares vazios, em conquistas efêmeras, em aprovações humanas que nunca satisfazem completamente. Ajuda-nos a compreender que Tu és a única fonte de descanso genuíno para as nossas almas cansadas. Nós declaramos agora, assim como Davi declarou, somente em Deus esperamos silenciosos. Não nas nossas capacidades, não nos nossos recursos, não nas nossas estratégias, mas somente em Ti. Senhor, há tantos de nós que chegaram ao fim deste dia com o coração pesado. Alguns carregam preocupações financeiras que parecem não ter solução. Outros enfrentam problemas de saúde que trazem medo sobre o amanhã. Há quem esteja lidando com relacionamentos quebrados, com filhos rebeldes, com sonhos adiados. Pai, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos agora. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa fortaleza. Quando tudo ao nosso redor parece instável, Tu permaneces firme. Quando as circunstâncias mudam rapidamente, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós escolhemos descansar nesta verdade nesta noite. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que ora contigo neste momento. Tu sabes dos fardos invisíveis que carregam, das batalhas silenciosas que enfrentam, das lágrimas que derramaram quando ninguém estava olhando. Nós clamamos por descanso verdadeiro, não apenas físico, mas espiritual. Que as nossas almas encontrem em Ti o refúgio que tem buscado em tantos outros lugares sem sucesso. Pai, perdoa-nos por tentarmos ser autossuficientes, por acharmos que precisamos ter tudo sob controle antes de podermos descansar. A verdade é que nunca teremos tudo resolvido. Sempre haverá desafios, sempre haverá incertezas. Mas Tu nos convidas a descansar mesmo no meio das tempestades, a ter paz mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Ensina-nos a esperar silenciosos em Ti, confiando que Tu estás operando mesmo quando não vemos, que Tu tens um plano mesmo quando não compreendemos. Senhor, toca agora mesmo nos corações ansiosos.
Há quem esteja preocupado com resultados de exames médicos, com entrevistas de emprego, com decisões importantes que precisam tomar. Lembra-os de que tu és a rocha inabalável. Não importa o que os resultados digam, não importa o que as circunstâncias mostrem, tu continuas sendo Deus, tu continuas no controle, tu continuas cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Pai Celestial, nós derramamos perante Ti o nosso coração nesta noite. Assim como o Salmo 62 nos ensina, nós não escondemos nada de Ti. Tu já conheces cada pensamento, cada medo, cada dúvida que habita em nós, mas há poder em declarar, em verbalizar, em trazer à luz aquilo que está pesando sobre as nossas almas. Senhor, alguns de nós estamos lutando com sentimentos de inadequação. Passamos o dia inteiro sentindo que não somos suficientes, que falhamos mais uma vez, que decepcionamos as pessoas que amamos. Pai, lembra-nos de que em Ti somos completos. A nossa identidade não está no que fazemos ou deixamos de fazer, mas em quem somos em Cristo. Tu nos amas não pelo nosso desempenho, mas simplesmente porque somos Teus filhos. Deixa esta verdade penetrar fundo nos nossos corações nesta noite. Senhor, há quem esteja enfrentando solidão profunda, mesmo estando rodeado de pessoas. Há um vazio que nenhum relacionamento humano consegue preencher completamente. Nós reconhecemos que este vazio foi criado por Ti e só pode ser preenchido por Ti. Que nesta noite, ao descansarmos em Ti, experimentemos a Tua companhia de uma forma tão real que a solidão perca o seu poder sobre nós. Deus, abençoa aqueles que estão passando por perdas neste momento. Pai, o Salmo 62 também nos adverte sobre confiar nas riquezas, no poder, nas realizações humanas. Não confieis na opressão, nem vos envaideçais com a rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Senhor, quantas vezes colocamos a nossa segurança no dinheiro que temos na conta bancária? Quantas vezes achamos que estaremos em paz quando tivermos aquela promoção, aquela casa, aquele carro? E quando conseguimos estas coisas, descobrimos que a paz que esperávamos não veio junto com elas. Perdoa-nos, Pai, por buscarmos descanso nas coisas materiais. Ajuda-nos a usar os recursos que nos dás com sabedoria, mas nunca colocar neles o nosso coração. Que o nosso coração esteja sempre firmado em Ti, na Tua provisão fiel, na Tua capacidade de suprir cada necessidade no tempo certo. Senhor, a quem esteja enfrentando dificuldades financeiras sérias neste momento, contas acumuladas, dívidas que parecem impagáveis, necessidades básicas não supridas. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Nós clamamos por provisão sobrenatural, por portas de oportunidade que se abram, por sabedoria para administrar os recursos disponíveis. Mas, acima de tudo, pedimos que mesmo na escassez, estas pessoas encontrem descanso em Ti, confiando que Tu nunca abandonas os Teus filhos. Senhor Jesus, Tu disseste em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a Tua promessa para nós nesta noite. Nós estamos cansados, Senhor. Cansados de lutar, cansados de tentar, cansados de carregar fardos que são pesados demais para nós. Nós vimos a Ti agora, aceitando o Teu convite. Alivia-nos, Senhor. Tira de sobre os nossos ombros aquilo que nunca foi nosso para carregar. Ensina-nos a tomar o Teu jugo sobre nós e aprender de Ti, porque Tu és manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para as nossas almas. Pai, há muitos que estão sobrecarregados com responsabilidades demais. Trabalho excessivo, cuidado de familiares doentes, pressão de serem tudo para todos. Senhor, dá-lhes sabedoria para estabelecerem limites saudáveis, coragem para dizerem não quando necessário,
e a certeza de que não precisam provar o seu valor através do esgotamento. Lembra-os de que até tu, quando estavas na terra, te retiravas para lugares solitários para descansar e orar. Se o Filho de Deus precisava de descanso, quanto mais nós. Senhor, liberta-nos da mentalidade de que precisamos estar sempre produtivos, sempre ocupados, sempre alcançando mais. Ensina-nos o valor do sábado, do descanso sagrado, do silêncio na tua presença. Pai amado, o Salmo 62 termina com uma declaração poderosa. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Tu tens todo o poder, Senhor. Não há situação que escape ao teu controle. Não há problema grande demais para ti. Não há noite escura demais, onde a tua luz não possa brilhar. Nós descansamos no teu poder nesta noite. Mas o que nos traz ainda mais paz é saber que junto com o teu poder vem a tua misericórdia. Tu não usas o teu poder para nos esmagar quando falhamos, mas para nos levantar. Tu não usas a tua força para nos condenar, mas para nos restaurar. Senhor, há quem esteja carregando culpa de erros do passado, decisões que tomaram e agora lamentam, palavras que disseram e gostariam de retirar, oportunidades que perderam e não podem recuperar. Pai, a tua misericórdia é maior do que todos os nossos erros juntos. Nós clamamos por perdão nesta noite. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus, purifica-nos de toda injustiça, remove de nós a mancha da culpa. Que possamos dormir nesta noite com a consciência limpa, sabendo que fomos perdoados completamente, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, protege as nossas famílias nesta noite. Estende a tua mão poderosa sobre cada lar representado nesta oração. Que a paz de Deus reine em cada casa, que o amor de Cristo na cada família, que o Espírito Santo habite em cada coração. Pai, há lares que estão sendo ameaçados pela divisão, pela falta de comunicação, por feridas não curadas. Senhor, Tu és o restaurador de brechas, o reparador de muros caídos. Entra nestes lares com o Teu poder transformador. Amolece corações endurecidos, abre canais de comunicação que foram fechados, cura feridas que têm sangrado há anos, que maridos e esposas se lembrem do amor que um dia os uniu, que pais e filhos encontrem pontes de conexão, que irmãos em conflito descubram o caminho da reconciliação. Senhor, abençoa especialmente os pais e mães que estão preocupados com os seus filhos. Alguns têm filhos que se afastaram da fé, outros têm filhos enfrentando vícios, outros ainda têm filhos que estão tomando decisões preocupantes. Pai, Tu amas estes filhos ainda mais do que os próprios pais os amam. Nós os entregamos nas Tuas mãos agora. Envia anjos para protegê-los, o Espírito Santo para convencê-los, circunstâncias para redirecioná-los. Que estes pais possam descansar nesta noite, sabendo que Tu estás cuidando dos seus filhos, mesmo quando eles não podem. Pai Celestial, nós oramos pelos que estão doentes nesta noite. Há corpos que estão fracos, há dores que não passam, há diagnósticos que trouxeram medo. Senhor, Tu és o Deus que cura. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós através do Espírito Santo. Nós clamamos por cura física nesta noite. Toca cada corpo enfermo, restaura cada órgão que não está funcionando adequadamente, elimina cada célula doente, fortalece cada sistema imunológico enfraquecido. Mas, Senhor, enquanto a cura física não vem, dá-nos a graça de descansar em Ti mesmo na enfermidade. Paulo orou 3 vezes para que Tu removesses o espinho da sua carne, e Tu respondeste: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há quem precise ouvir isto nesta noite. A graça de Deus,
é suficiente. Mesmo quando o corpo está fraco, o espírito pode estar forte. Mesmo quando a cura demora, a paz pode permanecer. Mesmo quando as circunstâncias não mudam, a nossa confiança em Deus pode estar inabalável. Senhor, dá esta graça aos que sofrem, que eles experimentem o teu poder sendo aperfeiçoado na fraqueza deles, que eles sejam testemunhas vivas de que é possível ter paz mesmo na dor, de que é possível descansar em ti mesmo quando o corpo não encontra alívio. Senhor Jesus, nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais intensas nesta noite. Há quem esteja sendo atacado por pensamentos de desistência, por tentações persistentes, por opressões espirituais. Pai, Tu és mais forte do que qualquer força das trevas. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda corrente, para derrubar toda fortaleza, para expulsar todo espírito maligno. Nós declaramos vitória sobre estas vidas em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, nenhum plano do inimigo terá sucesso, nenhuma estratégia das trevas alcançará o seu objetivo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, reveste cada pessoa com a armadura completa de Deus. Que tenham o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que saibam usar estas armas espirituais para derrotar todo o ataque do inimigo. E, acima de tudo, que descansem na certeza de que a batalha pertence ao Senhor, que Tu já venceste na cruz, que o inimigo já está derrotado. Eles não precisam lutar na própria força, apenas precisam permanecer firmes na fé enquanto Tu lutas por eles. Pai amado, nós oramos pelos sonhos e visões que Tu tens para cada vida aqui representada. Há propósitos divinos que ainda não se cumpriram. Há chamados que ainda não foram atendidos. Há potenciais que ainda não foram desenvolvidos. Senhor, não permitas que o cansaço desta vida nos faça desistir dos sonhos que Tu colocaste nos nossos corações. Aviva a chama da esperança. Renova a força da perseverança. Restaura a alegria da caminhada. Mas, Senhor, também ensina-nos a descansar enquanto esperamos. Há um tempo de trabalhar e um tempo de esperar. Há um tempo de semear e um tempo de aguardar a colheita. Ajuda-nos a discernir em que tempo estamos, para não nos esgotarmos tentando forçar portas que Tu ainda não abriste, nem perdermos oportunidades por estarmos acomodados quando Tu estás nos chamando para agir. Senhor, dá sabedoria divina para cada decisão que precisará ser tomada amanhã. Há escolhas importantes esperando por estas pessoas, mudanças de emprego, decisões de investimento, relacionamentos a definir, caminhos a escolher. Pai, que nenhuma decisão seja tomada sem consultar a Ti primeiro. Que eles busquem a Tua vontade acima de tudo, confiando que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os Teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos este tempo de sono que se aproxima, que não seja apenas um descanso físico, mas um tempo onde Tu ministras as nossas almas de formas que não conseguimos compreender, que Tu fales conosco através de sonhos, que Tu cures feridas emocionais enquanto dormimos, que Tu reorganizes os nossos pensamentos e renoves as nossas forças. Que acordemos amanhã diferentes, transformados pelo tempo que passamos na Tua presença durante a noite. Pai, afasta de nós os pesadelos, as insônias, as inquietações noturnas. Declara paz sobre cada mente, sossego sobre cada coração, tranquilidade sobre cada espírito. Que o sono seja profundo, reparador, abençoado. E que ao acordarmos amanhã, a primeira coisa que venha às nossas mentes seja gratidão a Ti, reconhecimento da Tua fidelidade, desejo de viver mais um dia para a Tua glória. Senhor,
Esta noite nós escolhemos descansar somente em Ti. Não nas nossas conquistas, não nas nossas capacidades, não nas nossas certezas humanas, mas somente em Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa fortaleza. Em Ti, as nossas almas encontram o descanso verdadeiro que tem buscado em tantos outros lugares. Obrigado por seres fiel, por nunca nos abandonares, por cuidares de nós mesmos quando dormimos. Descansamos agora nas Tuas mãos. Pai de amor, nós clamamos por restauração sobre cada área das nossas vidas que tem estado quebrada. Há relacionamentos que precisam ser restaurados, há finanças que precisam ser restauradas, há saúde que precisa ser restaurada, há fé que precisa ser restaurada. Senhor, Tu és o Deus da restauração. Tu prometes restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Não importa quanto tempo foi perdido, quanto dano foi feito, quão profundas são as feridas, Tu tens poder para restaurar completamente. Nós cremos nesta promessa nesta noite. Senhor, restaura os casamentos que estão à beira do colapso. Há cônjuges que mal se falam, que dormem no mesmo quarto, mas estão emocionalmente distantes, que já não têm esperança de que as coisas podem melhorar. Pai, faz um milagre nestes casamentos. Lembra cada cônjuge dos votos que fizeram, do amor que um dia sentiram, do compromisso que assumiram diante de Ti. Dá-lhes humildade para reconhecerem os próprios erros, graça para perdoarem as falhas do outro e determinação para lutarem pelo casamento ao invés de desistirem dele. Que estes casamentos sejam testemunhos vivos de que Tu és o Deus que restaura, que reconstrói, que dá nova chance. Senhor, restaura também as finanças. A quem tenha perdido empregos, quem tenha feito investimentos errados, quem tenha passado por crises que devastaram as suas economias. Pai, abre portas de provisão sobrenatural. Envia oportunidades inesperadas, conexões divinas, ideias criativas que gerem renda. Senhor, nós oramos pelos que estão enfrentando injustiças nesta noite. Há quem tenha sido caluniado, quem tenha sido tratado injustamente no trabalho, quem tenha sido prejudicado por decisões erradas de outros. Pai, Tu és o Deus da justiça. Tu vês tudo, Tu conheces a verdade, e no tempo certo, Tu trazes justiça. Ajuda estas pessoas a descansarem na certeza de que não precisam se vingar, não precisam provar a sua inocência freneticamente, não precisam lutar as suas próprias batalhas. Tu és o seu defensor. Tu lutarás por eles enquanto eles permanecem em silêncio, confiando em Ti. Senhor, a quem esteja enfrentando processos judiciais injustos, acusações falsas, perseguições no ambiente de trabalho. Pai, levanta-te em favor destes Teus filhos, confunde os planos dos que tramam o mal, expõe as mentiras à luz da verdade, vira a situação completamente. Que aqueles que cavaram covas para os justos caiam nelas, que os esquemas dos perversos se voltem contra eles mesmos, e que os Teus filhos sejam vindicados publicamente, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Mas, Senhor, enquanto esperam pela Tua justiça, guarda os seus corações da amargura. Não permitas que o desejo de vingança crie raízes, que o ressentimento envenene as suas almas, que a raiva os consuma. Ensina-os a perdoarem mesmo antes de verem justiça, a orarem pelos que os perseguem, a abençoarem aos que os amaldiçoam. Porque esta é a forma de manterem os seus corações livres e descansados em Ti. Pai Celestial, nós oramos pelos que estão lutando contra vícios e dependências nesta noite.
Há quem esteja preso ao álcool, às drogas, à pornografia, aos jogos, a comportamentos compulsivos que estão destruindo as suas vidas. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos prisioneiros. Nós clamamos por libertação completa nesta noite. Quebra as correntes que os prendem, destrói as fortalezas que os dominam, remove o desejo pelas coisas que os escravizam. Senhor, sabemos que a libertação é um processo que requer a cooperação da pessoa. Dá-lhes coragem para buscarem ajuda, humildade para admitirem que não conseguem vencer sozinhos, perseverança para continuarem lutando mesmo quando caem. Cerca-os de pessoas que os apoiem, de comunidades que os acolham, de recursos que os ajudem. E, acima de tudo, revela-lhes que a verdadeira liberdade não está apenas em pararem com o comportamento destrutivo, mas em encontrarem satisfação plena em Ti. Preenche o vazio que eles têm tentado preencher com estas coisas. Mostra-lhes que Tu és suficiente, que o Teu amor é mais satisfatório do que qualquer prazer temporário, que a Tua presença é mais poderosa do que qualquer substância. Senhor, há famílias que estão sendo destruídas por estes vícios, cônjuges que sofrem em silêncio, filhos que crescem em ambientes tóxicos, pais que choram pelos filhos perdidos. Pai, traz restauração completa a estas famílias também. Pai amado, nós oramos pelos idosos que estão conosco nesta oração. Muitos se sentem esquecidos, deixados de lado, como se a sua utilidade tivesse terminado. Senhor, mostra-lhes que aos Teus olhos eles continuam preciosos, que a sua vida ainda tem propósito, que Tu ainda tens planos para eles. Há sabedoria acumulada em décadas de vida que precisa ser compartilhada com as gerações mais novas. Há experiências com a Tua fidelidade que podem encorajar os que estão começando a jornada. Senhor, conecta as gerações. Que os mais velhos sejam honrados e ouvidos, que os mais novos sejam humildes para aprender, que haja uma troca linda de sabedoria e energia, de experiência e entusiasmo. Pai, muitos idosos enfrentam solidão profunda, filhos que estão ocupados demais, netos que vivem longe, cônjuges que já partiram. Senhor, consola-os com a Tua presença. Que eles sintam que nunca estão sozinhos, que Tu estás sempre com eles. Envia pessoas para visitá-los, para lembrá-los de que são amados, para trazerem alegria aos seus dias. Senhor, há idosos enfrentando doenças crônicas, dores constantes, limitações físicas frustrantes. Dá-lhes paciência para lidar com estas limitações, graça para aceitarem as mudanças nos seus corpos e esperança na promessa de que um dia receberão corpos glorificados, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem lamento. Senhor, nós oramos pelos líderes espirituais que pastoreiam o Teu rebanho, pastores, presbíteros, líderes de célula, professores de escola dominical, todos que servem na Tua casa. Pai, eles carregam fardos pesados. Eles ouvem as dores das pessoas, aconselham em situações difíceis, tomam decisões que afetam muitas vidas. Senhor, fortalece-os, renova o chamado deles, reacende a paixão pelo ministério, restaura a alegria de servir. Protege-os dos ataques do inimigo, das críticas injustas, do desânimo que vem quando os resultados demoram. Senhor, abençoa as famílias destes líderes. Muitas vezes eles dão tanto aos outros que as suas próprias famílias ficam em segundo plano. Ajuda-os a encontrarem equilíbrio, a priorizarem os seus cônjuges e filhos, a não sacrificarem a família no altar do ministério. Que as suas casas sejam lugares de paz, onde eles possam ser simplesmente maridos e pais, sem a pressão de serem sempre o pastor ou o líder. Pai, dá sabedoria aos líderes para guiarem o Teu povo nestes tempos desafiadores. Há tantas vozes conflitantes,
Tantas doutrinas estranhas, tantos caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Senhor, que estes líderes sejam firmados na Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito, comprometidos com a verdade do Evangelho. Que não sejam movidos por modismos, por busca de popularidade, por desejo de agradar a todos. Que sejam fiéis em proclamar todo o conselho de Deus, mesmo quando não for popular. Pai Celestial, nós oramos pelos missionários que estão servindo em campos difíceis ao redor do mundo. Há quem esteja em países fechados ao Evangelho, arriscando a própria vida para levar a mensagem de Cristo. Há quem esteja em tribos isoladas, aprendendo línguas complexas, adaptando-se a culturas completamente diferentes. Há quem esteja em cidades grandes, alcançando os marginalizados, os esquecidos, os rejeitados. Senhor, protege cada um destes servos Teus. Guarda-os de doenças, de acidentes, de perseguições. Supre todas as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e financeiras. Dá-lhes fruto abundante no ministério, que vejam vidas sendo transformadas, comunidades sendo alcançadas, igrejas sendo plantadas. Senhor, conforta os missionários que estão longe das suas famílias, que perderam aniversários dos filhos, formaturas, casamentos, funerais. Compensa-os abundantemente pelo que sacrificaram por amor a Ti. E levanta mais trabalhadores para a seara, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Toca em corações nesta noite, chamando pessoas para irem, para enviarem, para orarem, para sustentarem a obra missionária. Pai, nós oramos especialmente pelos países onde os cristãos são perseguidos. Há irmãos nossos sendo presos, torturados, mortos por causa da fé em Jesus. Senhor, dá-lhes coragem sobrenatural, fé inabalável, paz que excede todo entendimento, que sejam testemunhas poderosas mesmo no sofrimento, que os seus perseguidores sejam impactados pela forma como enfrentam a morte. Senhor Jesus, nós oramos pelos que trabalham em profissões essenciais que mantêm a sociedade funcionando. Médicos e enfermeiros que cuidam dos doentes, policiais que protegem as comunidades, bombeiros que arriscam as vidas, professores que educam as crianças, motoristas que transportam pessoas e mercadorias, trabalhadores da limpeza que mantêm os espaços limpos. Pai, abençoa cada um deles, dá-lhes saúde, força, proteção, que sintam que o trabalho deles é valorizado, que faz diferença, que é importante. Senhor, há muitos destes profissionais que trabalham em condições difíceis, com salários baixos, sem reconhecimento. Pai, Tu vês cada esforço, Tu conheces cada sacrifício, Tu valorizas cada contribuição. Recompensa-os abundantemente. Abre portas de melhores oportunidades, de reconhecimento merecido, de condições dignas de trabalho e, acima de tudo, que eles vejam o seu trabalho como ministério, como forma de servir a Ti através do serviço aos outros. Pai, nós oramos pelos empresários e empreendedores cristãos. Que os seus negócios prosperem, não apenas financeiramente, mas sejam instrumentos de transformação nas comunidades onde operam, que tratem os seus funcionários com justiça e dignidade, que façam negócios com integridade, que usem os lucros para abençoar outros e avançar o Teu reino. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões certas, discernimento para identificarem oportunidades e coragem para assumirem riscos calculados. Que sejam luz no mundo dos negócios, mostrando que é possível ter sucesso sem comprometer princípios. Pai amado, nós oramos pelos que estão atravessando o vale da sombra da morte nesta noite. Há quem tenha recebido diagnósticos terminais, quem esteja em cuidados paliativos, quem saiba que os dias na terra estão contados. Senhor, a Tua palavra promete que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Cumpre esta promessa agora.
que estas pessoas sintam a tua presença de forma tão real que o medo da morte perca completamente o seu poder. Que elas vejam a morte não como fim, mas como transição, não como derrota, mas como vitória, não como separação, mas como encontro com o Pai. Senhor, prepara os corações deles para a eternidade contigo, que resolvam pendências aqui na terra, que façam as pazes com quem precisam, que deixem palavras de amor e bênção para os que ficam, e que partam em paz, descansando na certeza da salvação em Cristo, na promessa da ressurreição, na esperança da vida eterna. Pai, conforta as famílias que estão acompanhando este processo. É doloroso ver alguém que amamos partir. Dá-lhes força para os dias difíceis que virão, paz em meio à dor, esperança na promessa de que um dia vocês se reencontrarão. E que a forma como estas pessoas partem seja um testemunho poderoso da realidade da fé cristã, da esperança que temos em Cristo, da certeza de que a morte não tem a última palavra. Senhor, nós oramos pelos que estão em hospitais nesta noite. Alguns em UTIs lutando pela vida, outros aguardando cirurgias importantes, outros em recuperação de procedimentos. Pai, estende a tua mão curadora sobre cada um. Guia as mãos dos médicos, dá sabedoria para os diagnósticos corretos, para os tratamentos adequados, que os medicamentos façam o efeito esperado, que as cirurgias sejam bem-sucedidas, que as recuperações sejam rápidas. Senhor, hospitais podem ser lugares de solidão e medo, especialmente durante a noite. Envia anjos para confortarem estes pacientes, para lembrá-los de que não estão sozinhos, de que tu estás ali com eles, que sintam a tua presença de forma tão real que o ambiente frio e impessoal do hospital se transforme em lugar de encontro com o divino. Pai, abençoa também os profissionais de saúde que trabalham durante a noite. Médicos, enfermeiros, técnicos que cuidam dos pacientes enquanto a maioria dorme. Dá-lhes energia, concentração, compaixão. Que não vejam os pacientes apenas como casos clínicos, mas como pessoas amadas por ti, com histórias, famílias, sonhos, e usa-os como instrumentos teus para trazer cura não apenas física, mas também emocional e espiritual. Senhor, nós declaramos cura sobre cada corpo enfermo. Em nome de Jesus, ordenamos que células doentes morram, que órgãos sejam restaurados, que sistemas voltem a funcionar perfeitamente, que os médicos fiquem surpresos com recuperações inexplicáveis, que exames mostrem resultados impossíveis pela medicina, que testemunhos de cura glorifiquem o teu nome. Pai Celestial, nós oramos pelos que estão viajando nesta noite. Alguns em estradas, outros em aviões, outros em navios. Senhor, protege cada um. Livra-os de acidentes, de problemas mecânicos, de condições climáticas perigosas. Que cheguem aos seus destinos em segurança, que reencontrem as suas famílias, que completem as suas jornadas. Senhor, há quem esteja viajando por motivos tristes, para funerais, para cuidar de familiares doentes, para resolver crises. Pai, vai à frente deles preparando o caminho. Dá-lhes a força que precisarão para enfrentar as situações difíceis que os aguardam, a sabedoria para tomarem as decisões certas, a paz para permanecerem firmes mesmo no meio da tempestade. E há quem esteja viajando por motivos alegres, férias, visitas a pessoas amadas, novas oportunidades. Senhor, abençoa estas viagens. Que sejam tempos de descanso, de renovação, de criação de memórias preciosas. Que ao retornarem estejam restaurados, prontos para enfrentar novamente as responsabilidades da vida. Pai, nós oramos especialmente pelos caminhoneiros que passam noites longas nas estradas. Protege-os do cansaço, da solidão, dos perigos da estrada. Abençoa as suas famílias que ficam esperando em casa. E que eles saibam que o trabalho deles é valioso, essencial para a sociedade, honrado por ti.
Senhor, guarda também os que viajam por mar, os marinheiros, pescadores. Acalma as tempestades, guia as embarcações, traz todos de volta em segurança para os seus portos. Senhor, nós oramos pelos que trabalham durante a noite enquanto a maioria descansa. Seguranças que vigiam propriedades, operadores que mantêm fábricas funcionando, atendentes que servem em estabelecimentos noturnos. Pai, abençoa cada um deles. Que sintam a tua presença, mesmo nas horas mais solitárias da madrugada, que sejam protegidos de todo mal, que o trabalho noturno não prejudique a sua saúde. E que as suas famílias sejam compreensivas com os horários diferentes, que encontrem formas de se conectarem mesmo com rotinas desafiantes. Senhor, há muitos que trabalham à noite não por escolha, mas por necessidade, porque é o emprego que conseguiram, porque precisam sustentar as famílias. Pai, abre portas de melhores oportunidades para eles. Mas enquanto estas portas não se abrem, dá-lhes contentamento onde estão, capacidade de fazerem o melhor trabalho possível e a certeza de que tu vês cada esforço e recompensarás no tempo certo. Pai, nós oramos pelos que sofrem de insônia crônica, que gostariam de estar dormindo, mas simplesmente não conseguem. Há quem passe noites inteiras acordado, lutando contra pensamentos inquietos, contra ansiedades que não se acalmam. Senhor, toca nestas mentes, traz paz aos pensamentos acelerados, sossego às preocupações persistentes, cura as causas físicas ou emocionais da insônia. E enquanto a cura completa não vem, ajuda estas pessoas a usarem as horas de vigília para se conectarem contigo, para orarem, para meditarem na tua palavra, que transformem a maldição da insônia em bênção de intimidade contigo. Senhor Jesus, nós oramos pelos que estão presos nesta noite, alguns culpados dos crimes que cometeram, outros injustamente condenados. Pai, tu conheces cada situação. Para os culpados, traz convicção de pecado, arrependimento genuíno, transformação verdadeira. Que o tempo na prisão não os endureça mais, mas seja oportunidade de encontro contigo, de mudança de vida, de preparação para um recomeço quando forem libertos. Levanta ministérios que alcancem os presidiários com o Evangelho, que mostrem que não há ninguém além do alcance da tua graça, que mesmo no lugar mais escuro, a tua luz pode brilhar. Senhor, para os injustamente presos, traz justiça rapidamente. Que a verdade venha à tona, que evidências apareçam, que sejam inocentados e libertos. Sustenta-os enquanto esperam, dá-lhes paz sobrenatural, protege-os da violência dentro das prisões e usa estas experiências injustas para moldá-los, para que saiam mais fortes, mais sábios, mais dependentes de ti. Pai, conforta as famílias dos presos, esposas que criam filhos sozinhas, pais que choram pelos filhos encarcerados, filhos que crescem sem a presença do pai ou da mãe. Supre todas as necessidades destas famílias, emocional e financeiramente. Remove o estigma social que carregam, cerca-os de comunidades acolhedoras que não os julguem e dá esperança de que a situação atual não é o fim da história, que tu podes escrever capítulos novos e bonitos, mesmo depois dos mais feios. Pai Celestial, nós oramos pelos refugiados e deslocados que nesta noite não têm um lar para chamar de seu. Pessoas que fugiram de guerras, de perseguições, de desastres naturais, que estão em campos de refugiados, em abrigos temporários, em situações precárias. Senhor, olha com compaixão para cada um deles. Supre as necessidades básicas de alimento, abrigo, segurança. Consola os que perderam tudo, que viram familiares morrerem, que não sabem se um dia poderão voltar para casa. Levanta nações e pessoas que os acolham com dignidade, que não os vejam como ameaças, mas como seres humanos em necessidade.
Abre portas para recomeços em novos lugares, para oportunidades de reconstruírem as suas vidas. E, acima de tudo, que no meio de tanto sofrimento, muitos encontrem a Ti, descubram que Tu és o refúgio verdadeiro, que mesmo sem casa física, podem ter um lar espiritual em Ti. Senhor, nós oramos especialmente pelas crianças refugiadas, infâncias roubadas pela violência, pela fome, pelo medo. Pai, protege cada criança. Que não percam a capacidade de sonhar, de brincar, de serem crianças apesar das circunstâncias terríveis. Envia pessoas que cuidem delas, que as eduquem, que lhes mostrem amor e que cresçam sem ódio nos corações, sem desejo de vingança, mas com esperança de um futuro melhor, com capacidade de perdoar, com disposição de construir pontes em vez de muros. Usa esta geração que passou por tanto sofrimento para ser agente de paz e reconciliação no futuro. Senhor, nós oramos pelos que lutam contra doenças mentais nesta noite. Depressão que rouba a alegria de viver, ansiedade que paralisa, transtorno bipolar que desestabiliza, esquizofrenia que distorce a realidade. Pai, Tu criaste a mente humana. Tu conheces cada neurotransmissor, cada conexão neural. Traz cura para estas mentes que sofrem, guia aos tratamentos corretos, aos medicamentos adequados, aos terapeutas capacitados. Senhor, remove o estigma que ainda existe em torno das doenças mentais. Ajuda a igreja a ser lugar de acolhimento e não de julgamento, de apoio e não de condenação. Que os que sofrem de doenças mentais não sintam vergonha de buscar ajuda. Não acreditem na mentira de que falta-lhes fé. Não se isolem por medo de serem incompreendidos. Pai, há famílias inteiras afetadas quando um membro sofre de doença mental. Dá sabedoria aos familiares para saberem como ajudar, paciência para os dias difíceis, força para não desistirem. Conecta-os com grupos de apoio, com recursos que os eduquem, com comunidades que os sustentem. Senhor, nós oramos especialmente pelos que contemplam suicídio nesta noite. Há quem acredite que a única saída para a dor é acabar com a própria vida. Pai, intervém urgentemente, envia alguém para falar a palavra certa no momento certo, para estender a mão, para mostrar que há esperança. Remove as mentiras que o inimigo tem plantado nestas mentes, mostrando que a vida vale a pena, que a dor não é permanente, que dias melhores virão. Pai amado, nós oramos pelos artistas e criativos cristãos, músicos, escritores, pintores, atores, designers, todos que usam dons criativos que Tu lhes deste. Senhor, inspira-os. Que criem obras que glorifiquem o Teu nome, que toquem corações, que apontem para Ti. Protege-os das pressões da indústria para comprometerem os seus valores, da tentação de buscarem fama acima de fidelidade, do desânimo quando o reconhecimento não vem. Abre portas de oportunidade para que os seus talentos sejam usados amplamente, que alcancem audiências grandes, que influenciem a cultura para o bem, mas também ensina-os a serem fiéis no pequeno, a usarem os dons mesmo quando a plateia é pequena, a criarem para uma audiência de antes de tudo. Senhor, levanta uma nova geração de artistas cristãos que não sejam apenas consumidores de cultura secular, mas criadores de cultura que reflita valores do reino, que produzam músicas que não sejam apenas entretenimento, mas adoração verdadeira. Filmes que contem histórias redentoras, livros que transmitam verdade, arte que aponte para a beleza do Criador. Pai, sustenta financeiramente os artistas que escolhem não comprometer. Muitas vezes há pressão para diluírem a mensagem, para tornarem o conteúdo mais palatável ao mundo. Dá-lhes coragem para permanecerem fiéis e supre as suas necessidades de formas criativas e sobrenaturais.
Que vejam que tu honras os que te honram, que não precisam comprometer para prosperar, que há público para conteúdo de qualidade que glorifica a Deus. Senhor Jesus, nós oramos pelos cientistas e pesquisadores cristãos, aqueles que estudam a tua criação, que buscam curas para doenças, que desenvolvem tecnologias que melhoram vidas. Pai, dá-lhes sabedoria extraordinária, insights criativos, descobertas importantes, que vejam a ciência não como inimiga da fé, mas como estudo das tuas obras, que cada descoberta os leve a te adorar mais, que usem o conhecimento para o bem da humanidade e não para a destruição. Senhor, a tensão desnecessária entre fé e ciência. Ajuda os cristãos a não terem medo da ciência verdadeira e ajuda os cientistas a não descartarem a fé como irracional. Que haja diálogo respeitoso, que cada lado reconheça as limitações do seu campo, que juntos busquem verdade. Levanta mais cristãos que entrem nos campos científicos, que sejam excelentes no que fazem, que mostrem que é possível ser cientista rigoroso e pessoa de fé profunda. Pai, nós oramos especialmente pelos que trabalham na área de saúde pesquisando curas. Dá-lhes breakthrough nas pesquisas sobre câncer, Alzheimer, doenças raras. Que tratamentos eficazes sejam descobertos, que sofrimento seja aliviado, que vidas sejam salvas. E que quando as curas vierem, tu sejas glorificado, que fique claro que foi a tua sabedoria operando através de mentes humanas. Senhor, protege a ética na ciência, há tentações de manipular resultados, de priorizar lucro sobre bem-estar, de fazer experimentos antiéticos. Dá aos cientistas cristãos coragem para denunciarem más práticas, para defenderem a vida em todas as suas formas, para usarem a ciência sempre para construir e nunca para destruir. Pai Celestial, nós oramos pelos políticos e governantes cristãos. Aqueles que estão em posições de autoridade, que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural, discernimento para escolherem o caminho certo, coragem para defenderem o que é justo mesmo quando não é popular. Protege-os da corrupção, da tentação do poder, da influência de interesses egoístas. Que sejam servos verdadeiros do povo, que busquem o bem comum acima de ganhos pessoais, que governem com integridade, justiça e compaixão. Senhor, a política pode ser um campo muito hostil para cristãos que não comprometem. Há pressão para cederem em questões morais, para fazerem alianças duvidosas, para priorizarem a carreira acima dos princípios. Dá-lhes coluna vertebral de aço, que não se dobrem, que permaneçam firmes, mesmo quando isso custar caro politicamente. E levanta mais cristãos que entrem na política, não para imporem uma teocracia, mas para serem sal e luz, para influenciarem políticas públicas de acordo com valores do reino, para defenderem os vulneráveis, para promoverem justiça. Pai, nós oramos pelos países que estão em crise política, nações divididas, polarizadas, à beira de conflitos civis. Senhor, traz reconciliação, diálogo, soluções pacíficas. Levanta líderes sábios que unam em vez de dividir, que construam pontes em vez de muros, que busquem o bem de todos e não apenas do seu grupo. Remove do poder os tiranos, os corruptos, os que oprimem o povo. E estabelece governantes que te temam, que reconheçam que toda a autoridade vem de ti, que um dia prestarão contas a ti por como usaram o poder que lhes foi confiado. Senhor, nós oramos pelos que trabalham com comunicação e mídia, jornalistas, produtores de conteúdo, influenciadores digitais. Pai, há tanto poder na comunicação para o bem ou para o mal. Levanta comunicadores cristãos que usem as plataformas para espalhar verdade, esperança, valores do reino. Que não sejam apenas mais vozes no barulho da internet, mas que tragam conteúdo que edifica, que inspira, que transforma. Senhor,
Protege os jornalistas que arriscam as vidas para expor injustiças, para contar histórias importantes, para dar voz aos sem voz. Dá-lhes coragem para continuarem mesmo diante de ameaças, proteção física nas situações perigosas e a satisfação de saberem que o trabalho deles faz diferença. Pai, nós oramos pela mídia como um todo. Há tanta manipulação, tanta notícia falsa, tanto sensacionalismo. Levanta veículos de comunicação comprometidos com a verdade, com a ética, com a responsabilidade social. Que não priorizem cliques e audiência acima de integridade jornalística e dá aos consumidores de mídia discernimento para distinguirem verdade de mentira, para não acreditarem em tudo que leem, para buscarem fontes confiáveis. Senhor, usa as redes sociais para o bem. Há tanto potencial para conectar pessoas, para espalhar mensagens positivas, para mobilizar para causas importantes. Mas também há muito ódio, divisão, comparação doentia. Ajuda os cristãos a usarem as redes de forma redentora, a serem luz em ambientes muitas vezes escuros, a espalharem amor em vez de ódio, verdade em vez de mentira, união em vez de divisão. Pai amado, nós oramos pelos que estão celebrando vitórias nesta noite, conquistas no trabalho, na escola, nos relacionamentos, na saúde. Senhor, celebramos com eles, Tu és bom, Tu abençoas, Tu dás vitórias, mas ajuda-os a não se esquecerem de Ti na prosperidade, a reconhecerem que toda boa dádiva vem de Ti, a usarem as bênçãos para abençoar outros. Que o sucesso não os distancie de Ti, mas os aproxime mais. Que a gratidão seja a marca das suas vidas. Senhor, há quem tenha orado por muito tempo por algo que finalmente aconteceu. Uma cura, um emprego, uma reconciliação, um filho. Pai, que eles não se esqueçam de voltar para Te agradecer, como o leproso que voltou para Jesus. Que testemunhem publicamente do que Tu fizeste, encorajando outros que ainda esperam pelas suas respostas, e que usem as vitórias como plataforma para glorificar o Teu nome, não para se exaltarem. Pai, nós oramos também pelos que ainda esperam pelas suas vitórias. Orações que parecem não respondidas, promessas que parecem atrasadas, sonhos que parecem impossíveis. Senhor, não permitas que desistam. Renova a esperança deles nesta noite, reacende a fé, restaura a confiança de que Tu és fiel. Lembra-os de que os Teus tempos são perfeitos, que o atraso não é negação, que Tu estás preparando algo melhor do que imaginam. Ajuda-os a continuarem orando, continuarem crendo, continuarem esperando, sabendo que no tempo certo a colheita virá para os que não desanimam. Senhor Jesus, nós oramos pelos nossos próprios corações nesta noite. Examina-nos, conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Perdoa-nos pelos pecados que cometemos hoje, pelas palavras que não deveríamos ter dito, pelos pensamentos que não deveríamos ter pensado, pelas ações que não deveríamos ter feito. Lava-nos com o Teu sangue precioso. Purifica-nos de toda injustiça. Renova em nós um espírito reto. Pai, ajuda-nos a sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Que cada dia seja uma oportunidade de crescimento, de transformação, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Dá-nos graça para os dias difíceis, sabedoria para as decisões importantes, amor para os relacionamentos desafiadores. Que vivamos cada dia conscientes de que estamos na Tua presença, que cada escolha importa, que estamos escrevendo uma história que um dia apresentaremos a Ti. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos este tempo de sono que se aproxima. Que seja reparador, profundo, abençoado. Que acordemos amanhã renovados, prontos para viver mais um dia para a Tua glória. Guarda os nossos sonhos, afasta os pesadelos, dá-nos paz.
e que a primeira coisa que venha às nossas mentes ao acordar seja gratidão a Ti por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de Te servir, por mais uma chance de fazer diferença neste mundo. Em nome de Jesus oramos. Pai amado, nós Te agradecemos por esta noite de oração, por este momento sagrado de comunhão contigo. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca estares ocupado demais para as nossas orações, por Te importares com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado pela Tua presença constante, que nunca nos abandona, que está conosco nos dias bons e nos dias difíceis, na alegria e na tristeza, na vitória e na derrota. Que possamos encerrar este dia cheios de gratidão e paz, conscientes de que estamos sob a Tua graça e proteção enquanto dormimos. Que cada noite seja um momento de entrega e renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos na Tua presença e colocamos a Ti em primeiro lugar em cada decisão e ação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta noite. Escreve Amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco. Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre o teu descanso nesta noite e sempre. Dorme em paz, pois Deus vela por ti. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente.